Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Eduardo, trazendo aqui aquelas dicas preciosas em preparação para o PROITEC, exame de seleção e também para a Escola Agrícola de Jundiaí, a EAJ. Hoje, seguindo a sequência lógica de conteúdos, né, da nossa primeira aula, fizemos uma revisão bem bacana sobre os elementos de sintaxe e também fomos um pouco até mais atrás, vimos a análise morfológica, falamos sobre as classes de palavras. E isso aqui, alguém até me pergunta um dia, assim, professor, por que o senhor não dá as aulas, explica sobre substantivo, se aprofunda? Aí é um detalhe, veja bem, nós estamos aqui, como diria o ditado popular, nós estamos às vésperas, estamos às portas do exame, da prova de PROITEC, né? Então falta pouco tempo, o edital está acontecendo, e aí o que acontece? Se eu fosse me deter, imagina só, se eu fosse me deter a todas as questões, né, de substantivo, veja só, nós temos 10 classes de palavras, pensa comigo, 10 classes de palavras, e nós temos 10 elementos de sintaxe, como nós vimos nas aulas anteriores. E aí, se eu fosse me deter para cada elemento desse, nós temos 20 elementos então para estudo. Se eu fosse, então daria aqui exatamente 20 aulas. Então não tem como a gente gastar 20 aulas com esses elementos, com esses 20 elementos. Então o que a gente vai fazer? A gente deu aqui o roteiro para você estudar em casa, para você revisar. O roteiro, ele serve para você relembrar de assuntos que você já estudou. Ah, eu tenho mais dúvidas sobre isso aqui. Então vai lá, assiste. Inclusive, você pode acompanhar, eu tenho sempre ensinado isso a vocês, acompanhar as teleaulas do projeto Teleaula Parnamirim. A banda está disponibilizando sempre essas aulas no canal do YouTube. Então, esses assuntos estão sendo abordados, né, por outros professores de língua portuguesa. Você pode fazer isso, você pode fazer um roteiro de estudo só com as teleaulas, entendeu? Olha, se você estuda pela manhã, você pode simplesmente tirar a tarde ou a noite para assistir essas aulas, entende? Então, ó, na segunda-feira vocês têm aula as aulas do 6º ano, na terça-feira você tem as aulas do 7º ano, na quarta-feira você tem as aulas do 8º ano e na quinta-feira você tem as aulas do 9º ano. Então você tem como fazer um roteiro de revisão só com as teleaulas, tá certo? Então eu não posso chegar aqui e estudar o substantivo, por exemplo, estudar os 9 tipos de substantivos, estudar gênero, grau de substantivo, todo aquele assunto, é muita coisa, então é muito denso o conteúdo. Então eu deixo isso aqui para outros professores, então você faz isso por conta própria. Se achar pouco, pode baixar roteiro de estudo também na internet, pode também buscar aulas, videoaulas, né, no YouTube, tá bom? Mas aqui eu gosto muito dessa prova. Eu podia pegar outras, né? Inclusive, ano passado eu avaliei, a gente analisou essa mesma prova, mas por que eu gosto dela? E tem umas particularidades, né? Primeiro porque essa prova, ela tem umas questões aqui que eu acho muito bacana nela. Você observa direitinho aqui, essa prova do PROITEC, a gente relembra mais uma vez aquele armário, né? aquele móvel, tá? Das áreas de língua portuguesa, e aqui a gente já viu isso, né? Já viu isso aqui, é antigo para nós, né? E aí a gente, analisando essas áreas, a gente consegue perceber essas áreas nas questões, tá? Então a gente hoje está falando de semântica. E aí, professor, o que é semântica, professor? Aí, olha, lembra bem, semântica, toda vez que estudar essa palavra semântica, lembra-se, significado de palavras, né? É sentido da palavra. Então você vai estudar a interpretação, você precisa, quando a análise é semântica, é analisar o sentido das palavras, né? O significado das palavras. E às vezes a gente perde uma questão, tá? A gente perde uma questão só porque a gente não prestou atenção ou não sabia o significado de uma determinada palavra, tá? Então é muito importante. Tome cuidado quando você pega um texto e nesse texto as palavras estão grifadas, estão em destaque, estão sublinhadas, estão em negrito. Então, olha só, a prova tinha aqui as orientações, preste muita atenção nisso, é muito importante você ler as orientações. Aí eu abro um parênteses para dizer assim, nós vivemos hoje uma realidade, é uma sociedade que vive a pressa, vive a velocidade do momento.
tá? É tudo muito rápido. Basta você ver a cultura a cultura fast, né? O que é a cultura fast? É o fast food, é a comida rápida, é tudo pronto, é muito rápido, tudo é muito rápido, muito pronto, é muito assim, imediato. Então isso nos leva a não prestar atenção nas coisas, nos detalhes, entende? Então o fast food é comida rápida, coisa rápida. Então, aí o que acontece? Aí você tem as pessoas apressadas, então não leem as informações. Antigamente as pessoas paravam, liam os murais, né? Liam os poemas nos muros, liam as mensagens que as pessoas deixavam, de forma poética ou não, estava lá mensagem nos muros, mensagem nos outdoors, mensagens. Você encontrava essas mensagens em diversos lugares. Eu estou dizendo isso, está me passando um filme aqui. Quando eu ia para a capital com a mamãe, eu ia sentado no colo dela, olhando pela janela, então eu não deixava, eu estava aprendendo a ler, né? Então eu não deixava passar nenhuma informação. E eu ia ler, mãe, que palavra é aquela? Quer dizer, era bacana porque mas era uma sociedade que o fast food não era tão ainda arraigado, né? Então a gente vê aqui a questão da pressa. E aí, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas são tão apressadas que não leem às vezes as questões. Então essa pressa do cotidiano pode atrapalhar. Então a gente tem que frear e entender que sabe aquela coisa, aquele ditado popular, é muito importante, que a pressa é inimiga da perfeição, e é verdade, nesse caso aqui se aplica muito bem, porque se você se apressar, e eu não vou nem parafrasear com o outro ditado que o apressado come cru, não vou nem falar isso, eu vou dizer aqui que o apressado se dá mal, o apressado se reprova. Por quê? Olha só, você vai ter que ler direitinho, verifique se seu caderno de provas contém 4 textos e 40 questões. Tem que fazer, mesmo que já tenha, mas tem que conferir. Está dizendo aqui para fazer? Então, 15 de língua portuguesa, 15 de matemática e 10 de cidadania. Ó, tá aqui. Como a gente já falou, já vem falando para vocês. Então, leia com bastante atenção os textos motivadores deste caderno. Então, ele está dando orientação. Ó. Leia com bastante atenção, tá? Cada questão antes de responder. Tem que ler com bastante atenção. Ó, tá? O próprio caderno é autoexplicativo, está dando orientação a você, ó. Lembre-se de que para cada questão existe apenas uma resposta certa, ou seja, não vai ter pegadinha aqui não, preste atenção, é isso que ele quer dizer. Ó, transfira suas respostas para o cartão de resposta somente quando não for mais modificá-las. Quer dizer, então veja, são orientações importantíssimas que já são dadas no início, na capa do caderno de questão. E aí o que acontece? O indivíduo, né, tão apressado na vida dele, tudo fazendo as pressas, o que é que acontece? Ele não lê as orientações. E aí outra coisa, se é assim nas orientações, que são tão pequenininhas, né, tão pouquinhas, imagine nos textos grandes, ó, quando chega aqui, ó, por exemplo, isso aqui, olha que não é nem um texto tão grande assim, tá? Então, ó, aqui o texto 1. Então preste bem atenção, que na prova do Proitec, assim como na prova do exame de seleção, assim como também na prova da Escola Agrícola de Jundiaí, no exame de seleção de lá, vocês vão perceber que os textos são enumerados, tá? Desse jeito, texto 1. Aí preste atenção que esse texto 1, ele não é exclusivamente das questões não é exclusivamente das questões de português não, tá, gente? Alguém pode colocar na cabeça assim, texto é português. Negativo. Preste bem atenção, que o texto, um texto, ele pode ser, esse texto aqui, ele pode, né? Ele pode ser explorado nas questões de matemática, nas questões de ética e cidadania, assim também como nas questões de português, que é o caso que nós estamos avaliando hoje aqui, né? Que é a aula de português. Beleza? Então, entenda isso. A questão aqui, essa questão de você ver um texto e automaticamente pensar que esse texto é coisa de português, não é. Tá? Preste atenção, ó, isso aqui é um estereótipo, tá? Um tabu que precisa ser quebrado. Tá aqui o texto. Preste atenção que no texto você tem aqui em destaque, em negrito, você tem aqui o título: Justiceiros lincham suspeitos de assalto até a morte no Maranhão. Tá? Então preste atenção nisso. Aqui no texto, apenas esse trecho está em destaque. Outros textos podem aparecer também em destaque, de repente. Então preste bem atenção. Na estrutura você já vem aqui, ó, 500 mil contra 1. Lixamento é fruto de um estado débil. No ranking do horror
São Paulo, Salvador e Rio lideram. Então, esse aqui é o texto 2, esse aqui é o título do texto 2. Aí você vê aqui, ó, por Flávia Tavares, o estado de São Paulo. Você percebe aqui de cara, na estrutura, como vocês já têm estudado aí na escola com os professores de vocês, você já percebe a estrutura de um artigo, tá? Por quê? Porque você percebe exatamente ali o título, tá? E imediatamente abaixo do título você encontra o nome do articulista com a preposição por, tá? Com os dois pontos. Nós já vimos que esse dois pontos ele é uma pontuação que não é obrigatória mais no artigo de opinião. Agora, claro, isso depende essa escolha depende muito de onde vai ser vinculado. Mas aqui é o estado de São Paulo, né? Então, isso aqui faz parte do layout dessa empresa jornalística, tá bom? Então, o estado de São Paulo está aqui, simples assim, ok? Então, perceba que você tem na estrutura, né, parágrafo, né, não está recuado, mas está distanciado. Então, é também uma questão particular desse jornal, tá bom? Então, e aí você tem o nome da articulista, né, Flávia Tavares, e depois do hífen você tem o jornal a que ela é vinculada. Bom, então você percebe aqui, ó, dois textos, né? Que tá já dois gêneros textuais, ou no caso, dois gêneros discursivos aqui, o texto 1, tá? O gênero discursivo 2, e aqui nós temos o texto 3, tá? Então preste bem atenção aqui. E aí alguém pode, poxa vida, você tem uma imagem e um pouco de texto ao lado? É isso. Preste atenção, então aqui é um texto 3. Aí alguém pode dizer, poxa, então nós temos aqui, ó, informações com números, isso aqui vai ser em matemática. Pode até ser, tá? Não sei. Então é isso que eu estou chamando a sua atenção. De repente esse texto 2 aqui, ó, não tem quase nada apenas aqui 30 pessoas, etc. De repente, aqui documentou 2.000 casos, beleza. Isso aqui, tem cara de ser coisa de matemática, beleza. Tudo bem. Aqui não tem nada de número. De repente, esse texto pode ser mais explorado nas questões de matemática que aqueles outros lá. Então fique atento a isso, tá? Então as questões, geralmente elas são muito bem elaboradas, tá? A equipe da FUNCERN faz um trabalho excelente nessa parte de organização, tá bom? Então aqui, ó, e aí nós temos um texto 4. E aqui eu gosto, justamente porque eu gosto muito dessa prova, não só pelo tema, que foi polêmico, um tema assim, tá? Que chamou a atenção da gente, mas eu gosto dessa prova pelo seguinte, porque desmistifica aquela, né, quebra aquele tabu, aquele estereótipo de texto. Texto, palavra. Não. A gente entende hoje, tá aqui no texto 4, a gente entende hoje, nesse momento histórico da estudo de linguagem, a gente entende o texto como um vínculo de informações. Tem informações e outra coisa, você percebe aqui os acontecimentos, você consegue fazer uma leitura, né? Você consegue entender tudo o que está acontecendo, então é um texto. Você consegue entender tudo o que está acontecendo, então é um texto. Olha só, e com muito contexto, inclusive. Você observa as coisas aqui, ó. É claro, né, devido ao gênero aqui, ao gênero discursivo, há uma crítica, né? Então essa crítica é uma característica desse gênero discursivo, tá? Então esse tipo de texto aqui é comum você encontrar essa crítica, ok? Então aqui você percebe exatamente o objetivo desse gênero discursivo. Muito bem. E aí a gente seguindo, a gente vai às questões, tá? E aqui, ó, é muito comum você encontrar isso, ó, no enunciado. O título do texto 1. Então, o que a gente faz? A gente pega exatamente o título do texto 1. Vem aqui, ó. Título do texto 1. Aí na letra A, aceita a ação da população diante do fato ocorrido. E olha que a gente nem leu, tá? Não vou me deter aqui a ler texto. Mas aí, porque o texto, eu já trouxe o fragmento para cá, para facilitar. O título do texto 1, na letra B, antecipa o posicionamento do autor em relação ao fato ocorrido. O título do texto 1, na letra C, critica um posicionamento do autor em relação ao fato ocorrido. Ou o título do texto 1, na letra D, nega a adesão da população ao fato ocorrido. Olha,
Então vamos pegar o título. Justiceiros lincham suspeito de assalto até a morte no Maranhão. Aí, seguindo o subtítulo, homem suspeito de cometer assalto amarrado, aposta, agredido por justiceiros com socos, chutes, pedradas e garrafadas. Ele perdeu a vida ainda no local. O caso ocorreu em São Paulo, em São Luís, do Maranhão. Beleza. Mas olha só, o principal que está em destaque: justiceiros lincham suspeitos de assalto até a morte no Maranhão. Então, preste bem atenção. E aí eu vou retomar um conceito que eu falo bastante com meus alunos do nono ano. Eu falo muito com eles sobre essa questão de escolhas de palavras, tá? A escolha lexical ela é muito importante. Numa produção textual, por exemplo, as pessoas tendem no artigo de opinião, eu gostei porque eu expressei minha opinião. Aí eu vou olhar o texto, ela me colocou. Na minha opinião, quer dizer, não precisa colocar expressões como essa, gente. Por quê? Porque eu já sei que é a sua opinião, então não precisa dizer que é a sua opinião, tá? Porque não é assim que você expressa a sua opinião em um texto. Na verdade, a sua opinião ela é expressa a partir dessa escolha de palavras. Observa aqui, ó, justiceiros. Veja, essa palavra é muito forte, ela tem uma carga semântica, e aí a gente volta para aquela gaveta inicial que eu mostrei a vocês no início da aula, a gaveta da semântica. Ela tem uma carga semântica, ou seja, tem uma carga de sentido, uma carga de significado muito forte. Então olha só, justiceiros lincham, e olha, a palavra linchar é uma palavra forte, não é pessoas agridem não, olha, populares agridem suspeito de assalto até a morte, mas veja, não foram populares, não escolhi pessoas, não escolhi vizinhança, não, escolhi justiceiros. E a palavra não é agredir, não, é lincharam, porque agredir pode ser um chute, pode ser um tapefe, né? Pode ser uma tapa nos oiços, né? Como o povo dizia lá no interior, pode ser uma coisa assim, mas não, um tabefe, olha a palavra que eu tirei lá do baú, um tabefe. Mas veja bem, pode ser isso é agredir, mas não, a palavra que o autor escolhe aqui é lincharam, olha a carga semântica dessa palavra, tá bom? Então, de certa forma, quando quando ele escolhe a palavra justiceiros, é isso que eu quero que vocês observem na questão. Quando ele escolhe a palavra justiceiros, o que é que acontece? Ele está antecipando. Então, por isso a questão, aqui a resposta é a letra B, porque ele está antecipando um posicionamento do autor em relação ao fato ocorrido. Como assim, professor? Ele está, olha, justiceiro, ele está antecipando, no título mesmo ele já está dizendo, olha, eles fizeram justiça com as próprias mãos, tá? Porque lincharam. E o cara era suspeito, aqui ó, suspeito apenas, ele não tinha certeza. Então, observe que na questão, no título, você observa exatamente essa antecipação desse posicionamento do autor. O autor ele simplesmente está dizendo no título já para o que ele veio, ele já está dizendo no título o que ele vai escrever lá, um pouco do que ele vai escrever na sua argumentação, entende? Então você percebe aqui exatamente essa antecipação do autor no título. Então ainda nessa vibe da semântica, nós temos aqui, ó, no texto 1, ainda no texto 1, predomina então isso aqui é muito importante, viu? Raramente você encontra um texto que ele seja puramente narrativo, ou só dissertativo, ou só descritivo, ou só argumentativo. Geralmente, para argumentar, você quer argumentar, você pode, por exemplo, você está argumentando, você pode narrar um pouco, você pode contar uma história para você argumentar, para você convencer alguém da sua ideia. Você pode contextualizar ali uma história, você pode inclusive fazer citações históricas, jogar uma história ali, né, como acontece nas redações. A gente vê isso aí como um recurso muito, muito importante nas estratégias argumentativas. É uma estratégia argumentativa, tá? Que é muito utilizado inclusive na prova de Enem, tá? Em outras aulas a gente vai mostrar esse recurso aqui. Por hora a gente só se atém a isso aqui. Então entenda que em um texto ele vai ter, então vamos voltar ao texto daqui, ó, texto 1. E aí você percebe aqui, ó, você percebe que, até porque
quando a gente vai no link, está disponível, está aqui, pragmatismo político, etc. A gente percebe aqui a estrutura, né, uma estrutura de jornal, né, uma estrutura, aí é que é curto, né, porque a gente percebe mesmo assim a ideia de reportar os fatos, né. E para reportar os fatos, a gente precisa se ater aos detalhes. É o que a autoria faz aqui, ó. Então, o que é que o autor faz? O homem suspeito de cometer assalto, etc. Tá aqui. Aí começa, olha o primeiro parágrafo. Um homem suspeito de ter cometido um assalto foi amarrado em um poste e espancado até a morte por moradores do bairro de São Cristóvão, em São Luís, no Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, veja, ó, está contando os fatos, está fazendo... Então, se a ideia dele, ele está querendo convencer alguém de algum... Não está argumentando aqui. Ó, de acordo com a Polícia Civil, Cleiton Pereira da Silva, de 29 anos, teve suas roupas rasgadas e as mãos, pernas e tronco preso a um poste de luz, agredido com socos, chutes, pedradas, garrafadas, não desistiu e perdeu a vida ainda no local por conta de uma hemorragia. Um adolescente que também participou do assalto. Perceba a história, ó. Então, e aqui, se você for relembrar, né, de aulas passadas que você teve nas suas aulas de português aqui, na sua escola, você vai lembrar dos elementos da narrativa, você vai perceber claramente aqui uma narração. Você encontra aqui a pessoa que está contando a história, o autor desse texto, ele é o narrador, está narrando, ó, está narrando, e aí você percebe personagens, você percebe um enredo, ele está criando uma sequência lógica dos fatos. Então, e essa sequência dos fatos, você percebe o enredo acontecendo, ó, houve uma introdução, tá? Então há essa preocupação, então percebe. Agora, entenda que aqui a pergunta é no texto 1, predomina a. Então veja, é isso que nós temos que entender aqui. Existe a opinião do autor, como a gente viu na questão 1, existe a opinião do autor, existe a antecipação, existe inclusive impressões do que esse autor, dessa indignação desse autor, existe, a gente percebe claramente isso. Mas ele faz isso e se segura para contar os fatos. Isso é inclusive uma das características jornalísticas mais difíceis, né? Um jornalista, um repórter, alguém que vai noticiar alguma coisa, ele precisa ser muito seguro para conseguir neutralizar ou segurar suas emoções, as suas impressões. Agora, é claro que, vez por outra, ele consegue colocar aqui no título, como ele fez, né? Justiceiro, nas escolhas de palavras, não esquece isso, tá? Tá bom? Então, aqui, a questão 2 fica sendo isso. E ainda, sobre essa questão, ainda sobre o texto 1, quanto ao gênero, aí agora é importante, quanto ao gênero, o texto 1 configura-se como, tá? Preste atenção, que o texto 1, esse texto aqui que a gente analisou aqui na questão 2, a gente observando, a gente já percebeu que existem essas características jornalísticas, a gente já percebeu isso, claramente. Agora, entenda que essas características jornalísticas, elas são percebidas, e nós temos aqui um texto pequeno, tá? E agora eu volto mais uma vez à questão 3, agora preste bem atenção. E aí como a questão já coloca, já enquadra o texto 1 dentro da esfera jornalística, porque ele coloca, é uma notícia, é um editorial, é um comentário, é uma reportagem. Então veja bem, aí a gente vai relembrando esses 4 gêneros aqui, esses 4 gêneros discursivos, relembrando, a gente vai perceber uma coisa, que existe uma diferença, por exemplo, entre a notícia e a reportagem. Eu gosto muito de fazer essa comparação com os meus alunos, e eles entendem imediatamente quando eu faço essa comparação, e eu acho que vocês vão entender aqui. Vocês em casa vão entender isso que eu vou explicar. Olha, qual que é a diferença entre uma reportagem e uma notícia? Tem lá no livro didático, nem lembro mais. Lembra desse macete aqui, você nunca vai esquecer. Digamos que, por exemplo, hoje pela manhã, logo cedo, ali na Prudente, houve uma grande movimentação do batalhão de choque. Muitos policiais, muitas viaturas, muitas VTRs por ali, pelas imediações da Prudente. Não se sabe exatamente ainda o que. O que acontece? As equipes, né, de reportagem, elas se direcionam ao local, vão ao local, estão lá. De imediato, se eles forem entrar online, melhor, ou se eles forem entrar
ao vivo em algum canal de TV, eles não podem dar todas as informações, até porque as informações vão ser apuradas ao longo, né, do processo, os policiais ainda estão se inteirando, enfim. Então, um repórter naquele local ali, ele não pode fazer uma reportagem. Não tem como sair uma reportagem. Por quê? Porque as informações ainda vão ser colhidas, vão ser editadas, vão ser analisadas, vão ser reeditadas para depois. Então, veja, a reportagem é um texto muito completo, é maior, tá? Então não pode ser esse texto aqui. Esse texto aqui não pode ser uma reportagem, porque a reportagem é um texto maior, tá? Mais encorpado. E por que é maior? Porque ele já passou por edições, já passou por algumas edições, alguns editores já passaram por ele, já viram esse texto, já revisaram esse texto, e já escolheram umas imagens, podem até vincular umas imagens bacanas, né, para colocar ali. Então, isso é uma reportagem. O que é que o repórter local, o que é que o rapaz, o jornalista que está lá no local do acidente, do incidente, o que é que ele pode fazer? Ele pode dar uma notícia, ele está lá no local, ele pode. O que é uma notícia? Então, são informações mais curtas, informações prévias. Não temos, porque é um texto menor, porque nós não temos todas as informações, tá? Então isso olha a diferença da notícia entre notícia e reportagem. Então, naquele momento, aí começa a tocar, né, um fundo musical, aí entram ao vivo o repórter lá no local, acontecendo não sei o que, isso aqui, pronto. Então, então ele vai dar uma notícia. Vira a diferença entre a notícia e a reportagem. A reportagem sobre essa notícia vai ser dada no jornal da noite ou da tarde, depois que passou por edição, apuraram todos os fatos. Tá, aí sim vai sair uma reportagem, ou seja, um texto mais completo. Agora, de manhã, imediatamente após o ocorrido, o fato, só pode sair no máximo uma notícia, porque é um texto menor, um texto que não precisa de muitas informações, é um texto que vai dar informações básicas. Entenderam a diferença entre notícia e reportagem? Show de bola. E pronto. Entendendo a diferença entre esses dois gêneros discursivos, nos resta agora os dois do meio, um editorial e um comentário. Olha, o que é um editorial, gente? Primeiro vamos entender o que é um comentário. Esse comentário, como o nome está dizendo, alguém vai comentar alguma coisa. Tá? Leu uma reportagem, leu uma notícia, leu um artigo de opinião, não gostou ou gostou, ele vai expor a sua opinião através de um comentário. Ele pode, inclusive, pode nem ser através de um comentário, pode ser através de uma carta, a uma carta do leitor. O leitor, ele pode, existem, no caso, revistas que aceitam esse gênero, inclusive até publicam algumas cartas do leitor, né, sobre determinados assuntos. E aí, já o comentário é menor, é algo que geralmente é vinculado em sites, em blogs, tá? Mas também pode aparecer em revistas, tá? E em jornais, mas muito raramente, ok? Então, isso aqui não pode ser um comentário, porque tem 2 parágrafos, tem título, então um comentário geralmente nem título tem, tá bom? Então, o que é um editorial? Um editorial já, como não está dizendo, é um texto dos editores de um jornal, de uma revista, é o posicionamento, tá? Isso é muito comum quando, por exemplo, esse assunto é muito polêmico, esse assunto dessa prova aqui. E aí o que acontece? Nós vimos um articulista, ela se posicionou sobre o fato, vai lá, fala sobre a violência, etc, etc. De repente, o jornal, ou a revista, ou seja lá qual for o espaço midiático que esteja vinculado a esse texto, a equipe organizadora, os donos, ou simplesmente os editores daquele jornal, daquela revista, não querem se comprometer com a opinião daquele articulista ou daquele articulista, né? Eles não querem se comprometer, ou simplesmente eles estão só reproduzindo as falas das pessoas que foram convidadas para a reportagem. O que eles fazem? Eles vão lá e abrem uma nota editorial, ou seja, eles publicam a editorial, tá? Então, o que é? É a opinião do jornal, a opinião oficial do jornal. Isso é um editorial, tá? Então, fica muito atento nisso aí. Se liga no mistério. O gênero discursivo editorial é isso, é o posicionamento, tá? Daquela revista, daquele jornal, e existe um núcleo, existe um grupo, tá? Existem os editores, tá? E geralmente nós temos um editor-chefe, e aí esses editores juntos, tá? Por isso que é chamado de editorial, se posicionam, tá? Levam a público a opinião daquele jornal, daquela revista, daquela mídia que está vinculando, que está expondo aquela notícia, ou aquela reportagem, ou aquele artigo, ou seja qual for o gênero discursivo que está em voga, Então, quanto ao gênero, o texto 1 configura-se como
uma notícia, como nós vimos, porque não pode ser pelo tamanho, né, pelas informações contidas, ele não podia ser uma reportagem ou um desses outros aqui, ok? Muito bem. E ainda essa prova do Proitec 2015, eu gosto muito por isso, né, por essas questões. Ó, a leitura global, e isso é outra expressão muito bacana. A leitura global do texto 1 permite inferir que a vítima, e é porque eu gosto dessa expressão inferir, tá? E aí eu gosto, professor, não sei o que é inferir. Não consegue entender a semântica. Olha aí, por que eu sublinhei no início, lá na gaveta, no móvel, a palavra semântica? Porque é o sentido da palavra. Então eu preciso entender o sentido da palavra inferir. Se eu não sei o que é inferir, eu não vou saber responder, porque eu não sei o que está sendo perguntado a mim. Então, a leitura global do texto 1 permite, primeiro, tem duas palavras-chave aqui nessa questão, a leitura global. É esse adjetivo global, porque não é uma leitura muito profunda, não. Leitura global é uma leitura, assim, geral, tá? Eu vou ter que observar as coisas, tá? Eu tenho que observar detalhes, assim, coisas no geral, uma visão geral, panorâmica. E o texto 1 permite inferir que a vítima, e esse inferir, gente, é deduzir. Se você não sabe o significado, lembra não sabe o que é inferir, é deduzir. Não está aqui escrito, mas eu consigo entender, eu consigo deduzir, eu consigo perceber, ver as mensagens subliminares, tá? Ver aqui o texto por trás do texto. Tá entendendo? Eu estou aqui, eu consigo. Porque quando eu falo deduzir, eu lembro de Sherlock Holmes. Não tem como você falar da palavra dedução e não lembrar daquele gênio, né? Do Sherlock Holmes. Quando ele vê uma coisa, ele sabe exatamente. Ele vê uma pessoa e diz, sabe onde a pessoa morou, sei que só pelo perfume, pelo cheiro, ele vê os detalhes. Ele consegue. Veja, não foi dito onde aquela pessoa mora, onde aquela pessoa vê, não sei o que aquela pessoa faz, qual a profissão daquela pessoa, mas Sherlock Holmes olha para aquela pessoa e consegue dizer, ou seja, ele consegue deduzir pelas coisas, não entende? Então a mesma coisa é inferir. Você não está sendo dito aqui às claras, você não vai encontrar uma frase dizendo assim, não tem uma frase clara dizendo foi agredido verbalmente pela população até morte. Não tem uma, não foi assim, não tem uma afirmação, mas o que é inferir? Inferir é você deduzir, você começar, por quê? Existe, aí por isso a gente vai ver a palavra suspeito. Veja só, um homem suspeito. Bom, se é suspeito, então não se tem certeza se foi realmente ele, etc. Então é justamente que atrair a atenção. Já no início do texto, no primeiro parágrafo, você já tem e hoje, no primeiro período desse parágrafo, você já consegue um homem suspeito de ter cometido. Então, ele não cometeu, não está dizendo que ele cometeu, está dizendo ele é suspeito de ter cometido. Então, vai aqui, procura. Então, é por isso que era suspeito de cometer um crime. Aí você percebe, a própria questão correta, ela já está no início do parágrafo. Então veja, isso aqui é uma dedução. Claro que não é uma dedução tão complicada assim, quando na questão você era suspeito de cometer um crime e você já tem a primeira frase, ou, por exemplo, no primeiro período do primeiro parágrafo já tem dizer assim, um homem suspeito de ter cometido um assalto foi amarrado em um poste, etc. Tá certo? Então essas inferem. Então quando perceber alguma questão, se aparecer uma questão para você na prova com essa expressão inferir, lembra disso. Inferir é deduzir, é você entender, investigar o texto como se você fosse Sherlock Holmes, tá? Ou então o Dr. Watson, né, o parceiro dele de investigação. Você vai observar esses detalhes, tá? E vai investigar e vai procurar essas questões aí, ok? Muito bem. E aí, seguindo as questões dessa prova do exame de seleção do Proitec 2015, nós temos aqui a principal intenção comunicativa. Isso aqui é outra expressão muito importante. Então, a principal intenção comunicativa do texto então, veja bem, intenção comunicativa, isso é muito importante. É uma expressão que a gente às vezes não se detém a ela, até porque as pessoas têm falado cada vez menos de intenção comunicativa dos textos em sala de aula.
Então, o que é intenção comunicativa? Olha só, se é um artigo, no artigo de opinião, você vai opinar, você vai dar sua opinião, tá? É um artigo de opinião. Então, o que é que se busca num artigo de opinião? Opinar. Tá? Então, essa é a intenção comunicativa de um artigo de opinião, é opinar. Tá? Agora, numa charge, como nós vimos em outros textos, em uma charge, naquele texto lá da prova, a intenção é criticar a própria foto, a própria imagem foi construída com essa intenção, os fatos, o jovem lá amarrado ali na calçada, as pessoas passando como se aquilo fosse normal, isso é uma crítica, tá? Não está escrito lá o nome crítico, isso é inferência, tá vendo? O texto charge, o gênero discursivo charge, ele é muito de inferência. Você tem que buscar, você tem que investigar na imagem e perceber essas informações, tá? Geralmente não tem nada escrito lá. As informações você vai perceber assim nos atos, as coisas acontecendo. Inclusive, é uma imagem tão forte que você consegue ver os movimentos, mesmo a imagem parada, você consegue entender os movimentos ali, tá? Então, muito bem. Isso é criticar. Então, o gênero discursivo charge, ali a crítica é constante. Então, se é artigo de opinião, é opinar. Se é charge, é criticar. Se é um debate regrado, é debater. Tá? Se tem um tema polêmico, tá aqui só o tema polêmico. Se é um debate regrado, então qual a intenção comunicativa do texto? Se fosse, seria debater. Se fosse um debate regrado, alguma coisa. Mas se é um texto jornalístico, ali que está na esfera jornalística, já vimos que ele é uma notícia, se fosse uma reportagem, mas não é, é uma notícia, então qual que é, gente? A intenção dele é informar. Mesmo o texto estando organizado em forma narrativa ou com predominância narrativa, a intenção comunicativa de um texto jornalístico, sempre, antes de tudo, pode ter várias outras funções lá, várias intenções, mas a principal intenção de um texto jornalístico sempre vai ser de informar a sociedade, tá bom? Então, essa prova, vejam como ela é uma prova completa, né, gente? É a minha prova preferida até agora do Proitec, esta prova de 2015. Então, considerando a exigência do gênero no texto 1, predominam marcas da variedade. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é assunto lá do sexto ano, tá? Sexto ano que você vai revisar nas aulas da professora Robélia. Você vai encontrar lá essas aulas aqui. Inclusive, a professora Robélia, ela dá essa aula aqui, assim, divinamente. Vocês vão aprender com ela, não aprendem com mais ninguém, tá certo? Então, vai lá, vale a pena você revisar esse conteúdo lá com a professora Robélia. Então, você tem aqui veja só, a questão já diz, o texto 1, ou seja, essa notícia, ela exige um tipo de linguagem. Esse texto 1 exige esse tipo de uma linguagem diferente. Então, quais são as marcas da variedade linguística da língua aqui? O que é que predomina aqui? Claro, vai ser a linguagem formal e outra, mais monitorada. Por quê? Subentende-se que é um texto que vai se passar no âmbito jornalístico. Então precisa ali pessoas que vão ter acesso a esse jornal, a essa revista, então essas pessoas precisam de uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais monitorada, mais regrada, ou seja, mais dentro da norma culta, ok? E entendendo isso, nós temos aqui então essa questão bem simples de se resolver, né? Texto jornalístico, linguagem formal monitorada, regrada, ok? E assim sendo, nós temos agora dentro dessa aula, contemplar uma questão de morfossintaxe ou só de sintaxe, porque no caso aqui, ó, considere o trecho a seguir, tirar o texto 1 para responder a questão 7. Então você tem o texto e desse texto foi tirado um trecho, tá aqui o trecho, tá? O homem suspeito de cometer assalto. Aí você percebe aqui, ó, essas expressões que estão em negrito, elas vão ser elas que estão sendo analisadas, tá? Então, homem suspeito de cometer assalto, é amarrado a poste e agredido por justiceiros, veja. E você percebe em destaque de cometer assalto e o justiceiro em destaque, ok? Então, as expressões destacadas exercem respectivamente a função de, preste atenção, respectivamente. Apareceu a palavra função, já sabe que é sintaxe, não tem para onde fugir. Porque o que é sintaxe? É o estudo da função das palavras em uma frase, tá? Então,
as expressões destacadas exercem que, quando fala respectivamente, quer dizer, nessa ordem aqui, tá? Nessa ordem. Complemento verbal e agente da passiva. Então, isso aqui é uma questão também simples, porque a gente percebe o que é complemento nominal essa aqui. Homem suspeito, suspeito de cometer assaltos. Se eu falar assim, esse homem é suspeito. Aí você, é suspeito de quê? Então fica, a palavra suspeito ela não tem sentido completo sozinho, então ela precisa de um complemento. E como ele é suspeito, suspeito é um adjetivo, então ele precisa de um complemento, é um nome, então se não é verbo, então não é complemento verbal, então é complemento nominal, tá certo? E ali, é amarrado a poste e agredido por justiceiro. A gente percebe aqui exatamente a agente da voz passiva, tá? A inversão. Na voz ativa, justiceiro agrediram um homem suspeito. Isso aqui seria a voz ativa. Na voz passiva, homem suspeito foi amarrado, agredido por justiceiro. Você tem aqui a inversão, que é a voz passiva, que você já deve ter estudado isso aqui também em outros momentos. Então, para relembrar, não esquece, registro de linguagem, que é isso aqui que a gente viu, né? Linguagem formal, informal, foi contemplado nessa prova, então preste atenção nisso. Nós vimos aqui, então nessa questão, e nessa questão 6 especificamente, vocês observam aqui esse estudo, né, sobre registro de linguagem, tá? E intenção comunicativa na questão 5, tá? Não esquece, isso aqui são coisas abordadas, foram coisas abordadas nessa prova, como eu já falei para vocês, por isso que eu gosto tanto dessa prova de Proitec 2015, por abordar questões como essa. Então a gente faz uma revisão completa sobre isso. E eu quero que vocês não percam o foco nessas aulas. Como assim não perder o foco? Eu quero que vocês... Olha, hoje eu falei que vocês podem revisar esse assunto nas aulas, lá no canal do YouTube da Band. A professora Roberta já deu essa aula. Você pode buscar essas aulas lá, tranquilo, fazer o roteiro de revisão de vocês. Mas aqui não perder o foco é entender que os assuntos são intercalados, mas ao mesmo tempo eles estão sempre se reencontrando. Lá você estuda um assunto aqui, depois outro assunto, e esses assuntos se reencontram, eles se aproximam e são estudados juntos, ok? Então não perder o foco é isso, é você fazer o seu roteiro de estudo e tocar o barco para frente. Como eu já falei para vocês na outra aula, a vitória de vocês é a minha vitória. Se vocês estão felizes, eu vou ficar feliz também. Então vamos em busca desse sucesso aí, desse mais um objetivo. Vocês em breve serão alunos federais e para isso precisam manter o foco, estudar, revisar, ok? E até chegar o dia da prova, estamos aqui juntos, vocês aí em casa estudando, eu aqui ensinando, trazendo macetes e dicas para vocês. E enquanto essa prova não chega, a gente vai tentando essa parceria, ok? Então fica aquele abração no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.